Olá, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vai ser um relato sobre o meu grande dia, o dia do meu casamento. Então vem comigo! E bom, gente, eu vou falar hoje sobre todas as decisões que eu tomei para o meu casamento, doces, decoração, centros de mesa. Tudo que eu fiz, grande parte eu fiz sozinha, grande parte eu tive uma rede de apoio muito grande durante o meu casamento. Eu estava ali cercada de pessoas que praticamente mexeram com toda a parte do evento, a minha família, a família do Isaac. Nós fomos muito abençoados, nós recebemos muitos presentes que nos ajudaram muito nesse período, e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. E dentre os muitos tópicos que eu vou trazer aqui para vocês falando do meu casamento, o primeiro deles que eu gostaria de falar é sobre a parte dos doces e do bolo do meu casamento. Bom, gente, a minha irmã é confeiteira, ela trabalha com isso, ela faz cada obra de arte com doces. Eu vou deixar o arroba dela aqui, Heloísa Viana _confeitaria. Vou pedir pro Isaac colocar aqui embaixo o arroba dela para vocês verem. Então eu decidi sentar com ela e a gente definir quais seriam os sabores dos doces que eu iria querer para o meu casamento. E ela que fez todos para mim, gente. Eu vou colocar aqui a foto dos docinhos, da mesa com os doces, do bolo, tudo como ficou. E a única foto que eu não vou ter é das bandejinhas de bolo que a gente distribuiu para os convidados, porque eu não parti o bolo da mesa, eu quis facilitar, então eu já fiz os bolinhos dentro de uns potinhos e já distribuí para todos os meus convidados dessa forma, de um jeito bem mais fácil, bem mais simples. Ao todo, eu decidi fazer 400 doces, e os doces que eu fiz foram 200 brigadeiros, aqueles brigadeiros que tem aqueles granulados da Granulê, fracionados, sabe? Que ele é chocolate puro, uma delícia. Eu decidi, o meu docinho, assim, favorito é esse brigadeiro. A Heloísa tem um brigadeiro, assim, perfeito. O brigadeiro tem que ser em mais quantidade, porque é o que eu gosto, é o que o meu marido gosta mais também, apesar dele não ser muito de doce. Aí eu fiz 50 bombonzinhos de nozes. Eu gosto muito de bombom de nozes, apesar de que no meu casamento eu quase não comi. Mas é porque a noiva ali, fica muito difícil, mas eu separei todos os meus docinhos, tá? Comi, trouxe pra casa, comi aqui em casa. Mas eu fiquei tão apaixonada em um que eu ainda vou falar que os outros meio que morreram pra mim. 50 enroladinhos de ninho com um confete por fora. Aí acabou que em cima da hora eu mudei e preferi fazer de coco. E aí ele ficou com umas pérolazinhas. Gente, ficou uma delicadeza. Eram umas pérolas douradas que ficavam em volta. O docinho ficou assim, lindo. O de ninho não foi muito a minha cara, porque eu não gosto muito de doce de ninho. Mas como não é só gosto meu, é dos convidados também. Então eu resolvi fazer de ninho. E o que, assim, levou toda a minha atenção: 50 bombonzinhos de cereja. Gente, esse bombom é perfeito, ele é magnífico, eu fiquei, assim, apaixonada, fascinada. Gente, eu separei, assim, uns 20 pra mim, porque eu fiz a minha caixinha. Se você é noiva, gente, lembra, quando você estiver fazendo, se for você que for fazer os docinhos do seu casamento, quando você estiver fazendo os docinhos, lembra de reservar os seus, compra uma caixinha que cabe ali uns 50 docinhos, não esquece disso não, porque senão você não vai comer, porque na festa a gente não come, sem chance. E se você tiver encomendado seus docinhos, lembra de pedir para sua madrinha de honra, pedir para alguém. A madrinha de honra é o que está mais perto, mas tem a cerimonialista também, se você contratou uma cerimonialista. Lembra de deixar essa caixinha com ela e falar: pelo amor de Deus, separe os meus docinhos, porque senão você vai ficar sem, porque na festa, sem chance. E o meu bolo, gente, foi de recheio de ameixa com coco, tanto os dos convidados quanto o da mesa. É o meu recheio favorito, eu amo recheio de ameixa e eu amo coco. Então eu falei com a minha irmã, falei, não tem outra opção, é bolo de ameixa com coco. E aí a gente optou por fazer este bolo no meu casamento e ficou maravilhoso. E essa foi a parte dos doces, todas feitas pela minha irmã, e foi, assim, uma obra de arte. Tópico 2 do meu casamento. Gente, lembrancinha. As minhas lembrancinhas fui eu que fiz. Na verdade, foi raro ter alguma coisa no meu casamento que não fui eu que fiz, tá? E as lembrancinhas foram essas aqui. O que acontece? Eu ia mostrar pra vocês tudo que eu usei na preparação dessas lembrancinhas, só que o que sobrou ficou lá na casa da minha mãe, e ela acabou de fazer mudança recente, então não tá fácil de achar. Então eu trouxe pra vocês só as velhinhas mesmo, só a lembrancinha.
Eu fiz a velinha, vou fazer uma desmontagem aqui só para mostrar para vocês. Eu fiz essa velinha Bubble no molde, eu comprei o molde, comprei a parafina. Ela não foi aromatizada, mas a cera, eu usei nela a cera de coco misturada com a parafina. Então ela fica com um cheirinho ainda bem, sabe? Um aroma bem gostosinho, apesar de eu não ter usado aroma nelas. Ela é mais para enfeite, porque quando você liga ela acaba muito rápido. E eu usei o sisal e esses talinhos, eu comprei essas florzinhas sempre viva. Fiz uns mini buquezinhos e amarrei com o sisal nelas e todas elas ficaram desse jeito aqui. Então, assim, foi a lembrancinha mais perfeita que eu poderia imaginar. Eu amei elas ficaram muito perfeitas e inclusive sobrou bastante, porque eu fiz uma quantidade batendo com a quantidade dos meus convidados e acabou que vieram bem menos pessoas. Então, assim, eu tenho um bocado delas aqui, mas eu amo ter um bocado dessas velhinhas, gente, porque elas deixam a casa muito lindinha. E tem sempre uma no meu banheiro. Ainda nessa parte de coisas que fui eu que fiz, eu gostaria de mostrar para vocês as fotinhas dos meus centros de mesa. Vou pedir pro Isaac colocar aqui. Os meus centros de mesa, eu resolvi fazer uma velinha de copo, porque ao todo eu tinha 10 mesas. Então eu falei, vou fazer uma velinha de copo. Comecei a olhar muitas inspirações no Pinterest. Fiz essa velinha, pedi para minha irmã que trabalha com papelaria, que é a Flávia, para ela poder imprimir para mim o adesivo dos copos, que era com a minha inicial e a inicial do Isaac. E aí eu pedi para eles fazerem esses adesivos, ela e o marido dela. Eles fizeram, mandaram para mim. Eu colei nos copos, fiz as velinhas e elas ficaram um charme, gente. Elas ficaram desse jeito. Comprei esses cavaletes na Shopee e eu mesma fiz a arte também dessa imagem que está no cavalete, dessa parte da papelaria que ficou em cima do cavalete. Fui eu que fiz também, a minha irmã, mandei para minha irmã, ela foi, eles mesmos que cortaram, deixou tudo ajeitadinho para mim, já me entregou pronto. E aí eu já fui e só colei nos cavaletes e pedi pro meu marido comprar esses arranjos de essas florzinhas mosquitinhos, sabe? E aí eu mesma que fiz a decoração dos copos também, achei essa inspiração no Pinterest, falei, vou fazer, acho que é mais fácil. Comprei os copos acrílicos também na Shopee, fiz essa arte de sisal só no meio e coloquei um lacinho verde que era assim, mais ou menos no tom do meu casamento. Aí eu fiz esses arranjos no mesmo dia do meu casamento, gente. Passei horas no salão mexendo ainda. E nesse mesmo dia eu fiz esses arranjos de buquê junto com as minhas duas irmãs. A gente colocou dentro dos copinhos com um pouco de água e fizemos esse centro de mesa que eu acho que ficou a cara do meu casamento e ficou muito lindo. E eu amei me envolver diretamente com essa etapa do meu casamento, de mexer diretamente. Gente, buscar inspiração é muito satisfatório, mas às vezes a gente fica um pouco preocupada, que às vezes você fica assim, eu não sei nem de onde é que eu vou tirar dinheiro pra fazer essa inspiração. Mas eu não gastei muito e eu achei que ficou muito lindo o meu centrinho de mesa. O quarto ponto do meu casamento foi a parte do buffet. O meu pai, ele é cozinheiro, ele trabalha com cozinha há anos. E aí a gente optou por deixar ele fazer a parte da comida. Como a gente queria baratear, a gente escolheu um prato só. Escolhemos o estrogonofe de carne. E o meu pai foi pra cozinha, nós fizemos as compras. Ele ajudou a gente com as compras do casamento. Realizamos todas as compras de tudo que precisava. E no dia, ele e a minha mãe foi pra cozinha. E ele contratou também uma moça que já trabalha com ele, que é a irmã Lúcia. E assim, eles fizeram aquela equipe na cozinha, mexeram com tudo. Foi assim, gente, magnífico, muito elogiado. E com certeza foi assim, de um jeito que eu não poderia nem imaginar. E graças a Deus foi uma economia pra gente também. Meu pai cozinhou no casamento das minhas duas irmãs. E pra gente, assim, foi perfeito, né? Tá ali e economizar nessa parte do buffet. Meu pai ajudou a gente também com as compras. Nós fizemos todas as compras de comida, mas a última compra foi ele que pagou. Chorei horrores, porque nessa fase do casamento a gente chora muito. E eu fico muito feliz com essa etapa. As lembranças do meu casamento ainda me trazem uma sensação muito boa. Outro ponto ainda do buffet foi a água saborizada. Essa eu tenho foto, ficou um cantinho muito lindinho, junto com o salão que a gente alugou, que na verdade nós não alugamos, foi um presente, mas eu já vou falar sobre ele. Vinha uma mesa de bar assim, né? Uma marcenaria
que era um bar. E aí a gente decidiu colocar uma água saborizada. E meu pai, ele já tem as jarras que... Meu pai trabalha com eventos, ele é cozinheiro, trabalha com eventos. Então a gente já tinha pratos, já tinha talheres, já tinha as jarras, a gente já tinha tudo pro nosso casamento. A gente não precisou preocupar com nada desse quesito de aluguel de material. E aí ele tem essas jarras que é com umas torneirinhas. E eu vou colocar a foto aqui que vocês vão ver. Aí a gente colocou uma bandeja, colocamos uns copos descartáveis e meu pai fez essa água saborizada que ficou uma obra de arte. Eu não consegui tomar, porque vocês sabem, noiva não consegue comer, não consegue beber, não consegue quase nada. Eu não consegui tomar, a gente comprou um fardo de água com gás para fazer. Meu pai colocou uva, limão, abacaxi, limão siciliano, morango, maçã. Ele fez assim uma obra de arte nessas águas saborizadas. Todo mundo elogiou muito, ficou uma delícia. E eu queria muito ter experimentado, mas infelizmente não deu pra mim, gente. Ai, que triste. E um ponto também, gente, que eu comprei, que pra mim, assim, é um mimo, foi o meu porta-aliança. Eu comprei um porta-aliança bordado. Ele já tá até aqui na minha parede, eu usei ele de decoração pra minha casa. Eu vou pedir pro Isaac colocar a fotinha dele. Ele serviu muito como decoração no salão de festas. Ele ficou magnífico. Eu amei, apesar de que no dia a gente não usou, porque a aliança ficou no bolso do meu marido e aí acabou que a gente não usou. Eu tinha todos os planos para usar, não deu certo. Mas ele serviu de decoração, continua aqui na minha sala e ele é perfeito, gente, lindo. Eu amei muito e é uma compra que eu não me arrependo, porque é uma lembrança que vai ficar do meu casamento ali eternamente. Falando agora dos contratados, da decoração, foi a primeira coisa que eu olhei e eu fiz orçamento com vários lugares, várias decoradoras, mas por fim eu escolhi o Divina Festa. Eu vou colocar o arroba dela aqui. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa escolha, na verdade foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer. Eu mandei para ela a decoração que eu queria e ela, assim, no dia, a equipe dela fez a decoração exatamente da mesma forma como eu tinha pedido. E não poderia ter sido mais perfeito. Eu vou colocar a inspiração que eu mandei para ela e como ficou a minha decoração. Gente, essa decoração ela ficou impecável. Eu fiquei apaixonada. Combinou muito com o salão que nós contratamos. Então, assim, foi a coisa mais perfeita do mundo. Meu casamento não poderia ter mais a minha cara do que teve. A segunda coisa que nós contratamos, que na verdade não fomos nós que pagamos, e sim a mãe do Isaac, foi um presente que ela deu pra gente, foi o salão de festas. Eu não lembro muito bem o nome do salão, mas eu vou colocar o arroba dele aqui. Gente, o salão, assim, ele é magnífico. Se você tá procurando um lugar, se é dessa região aqui de BH, vocês podem entrar em orçamento com eles. A gente pagou mais em conta. E o salão, gente, ele é muito lindo. Ele tem muito material. Ele já tem as mesas, tem o bar, tem um ambiente rústico. Ele é magnífico e ele, na verdade, ele tem 2 espaços, só que quando nós alugamos, que era uma quarta-feira, o espaço de baixo não estava em uso porque ele estava em reforma, mas ele tem a parte para você fazer a cerimônia, que é um campo verde, e a parte da recepção, que é a parte de cima, que foi só a que nós contratamos, né? Nós contratamos só a parte de cima. E, gente, o salão é magnífico, ele é divino, ele tem luzinhas no teto, ele é todo de madeira, ele é um salão impecável, as pessoas ficaram apaixonadas, os meus convidados, e eu também, porque quando eu cheguei no salão e comecei a mexer, organizar a mesa, quando as decoradoras chegaram, eu comecei a ver a decoração sendo montada, foi assim, algo que me deixou realizada, porque o salão foi perfeito e foi um presente da Dona Luzia. Muito obrigada, Dona Lu, foi maravilhoso. Outra parte dos contratados foi o meu cabelo e a minha maquiagem. Eu contratei a Érica Siqueira, ela fez o meu penteado, vou colocar a foto do meu penteado aqui. Gente, ele ficou impecável, eu fiquei apaixonada. Ele, assim, meu cabelo foi um dos meus amores no dia, porque ele ficou bem cacheado e bem cheio do jeito que eu queria. Ela utilizou o Babyliss. Eu mandei a inspiração do penteado que ela queria e ela não poderia ter feito de uma forma mais perfeita, ficou idêntico. E a minha maquiagem quem fez foi a irmã da Érica, a Rafa Siqueira. Gente, a minha maquiagem também ficou linda, ficou perfeita para a ocasião da noite. Tô colocando foto aí para vocês verem. Ela é assim, eu fiquei apaixonada. A minha maquiagem foi um dos meus encantos também. E assim, o que tornou minha noite perfeita foi a minha arrumação.
Mas foi muito difícil me desprender, tá? E eu vou relatar um pouquinho do meu dia no final do vídeo para vocês e como foi difícil para mim desprender um pouco da organização do casamento para poder sair para me arrumar. Mas isso vai ficar para o final do vídeo. Eu vou falar primeiro das organizações que a gente teve. E agora, gente, eu vou falar para vocês das fotos e dos vídeos do meu casamento. Eu vou pedir pro meu marido ir colocando as fotos aqui na tela e colocando também, depois ele vai soltar um videozinho que a minha cunhada fez. A Rebeca, eu já falei dela num vídeo, mas eu estou falando dela de novo porque ela cuidou de toda a parte do meu casamento, parte de fotografia, tanto do casamento do civil quanto do meu casamento da noite. E foi, assim, uma ocasião muito especial. É muito importante vocês terem fotos, porque, gente, eu não vou mentir, eu achava que não tinha necessidade de foto. Eu abriria a mão, porque eu queria gastar o mínimo possível. Mas é muito importante. E hoje eu tomei um sustinho, porque eu achei que eu tivesse perdido os vídeos que a Paula, minha cunhada, fez pra mim. E, gente, eu quase chorei, porque é muito bom você ter lembranças desse momento. Você tem que ter foto, você tem que ter vídeo, faz falta. Então, se você conseguir um fotógrafozinho ali, mesmo que você procure muito, até achar um mais em conta, gente, faça fotos. Vocês precisam de fotos, porque vocês vão querer lembrar desse momento futuramente e vocês vão sentir falta disso. Então, dá uma investida ali. Eu dou graças a Deus que minha cunhada é fotógrafa. A Paula é uma pessoa extremamente instagramável. Elas cuidaram de toda a mídia do meu casamento e foi, assim, maravilhoso. Eu amei, eu fiquei apaixonada. E, assim, gente, é o conselho que eu dou pra vocês. Tenham fotógrafos. Mesmo que seja da família, tenham fotógrafos para tirar foto do momento de vocês, porque é importante, tá? E agora, por último, mas nem um pouco menos importante, eu vou mostrar para vocês os meus vestidos dos 2 momentos, né? Tanto do casamento do civil quanto do meu casamento da noite. Um é da Shein, o do meu casamento do civil foi da Shein. E eu vou pegar ele e vou falando para vocês para poder justificar melhor. Gente, esse daqui foi o meu vestido do meu casamento civil. Eu comprei ele na Shein. Ó, ele é uma qualidade muito boa. Olha o tecido dele. Ele tem uma renda que ela é mais grossa. Esse tecido deve ter outro nome, mas pra mim é renda. Ele é magnífico. Minha mãe ficou apaixonada. Inclusive, ela se inspirou no meu vestido do civil para poder comprar o vestido dela. E ela achou o vestido dela também é lindo. Mas, gente, esse vestido é impecável. Eu fiquei apaixonada com ele. Eu paguei acho que 200 e pouco nele. E assim, na época eu tava meio que desesperada, que eu tava... Gente, eu não acho um vestido do meu casamento no civil, eu não acho um vestido do meu casamento da noite, eu não sei o que fazer. E eu acho que se eu for na Shopee, na Shein, eu não vou achar alguma coisa boa, mas valeu a pena eu ter comprado esse. Agora eu vou mostrar pra vocês o vestido da noite. Gente, essa é a obra de arte que foi o meu vestido da noite. Eu comprei ele, gente, mas eu não lembro o nome da loja. Eu vou deixar o arroba aqui, tá? Eu procurei muito, muito, muito mesmo. E achei o Instagram dessa loja, que ela faz só vestido de noiva. Ela trabalha com vendas de vestido de noiva e vestido de noiva em valores acessíveis, de todas as formas, do jeito que você quiser. Então, eles modificam os vestidos para como você quiser. Eu não queria um vestido até o pé. E o meu vestido, ele não é até o pé. Ele é um midi. Só que como eu sou pequenininha, acabou que ele ficou um pouco mais para baixo. Mas ele é um midi e lá tem vários modelos. Se você gostou desse modelo de ombrinho aqui, mas você queria um vestido para uma cerimônia que vai até o pé, normal, com cauda, eles fazem, gente. Então, vocês podem ir, vou deixar o arroba deles aqui na tela, tá? Vocês podem ir lá, tentar achar o vestido, eles têm vários modelos. Tem esse daqui, tem modelo com renda, tem modelo de ombrinho normal. Esse vestido, ele é impecável, ele foi a minha paixão. Eu escolhi ele, mas eles lá têm vários modelos, tá? Então, vocês podem irem lá olhar se você estiver procurando seu vestido de noiva. E é um valor mais acessível, não são valores de 3 mil reais um vestido. Até porque eu não tinha condições disso. Inclusive, esse vestido aqui foi 500 e pouco, tá? 500 e pouco com frete, porque ele era 400. Mas ele ficou 500 e pouco com frete. E ele vem também com um cinto. Esse cintinho aqui, ele tem um lacinho. Eu não lavei o cinto, eu lavei o vestido e esqueci de lavar o cinto. Mas eu vou lavar o cinto depois. Mas ele tem esse lacinho, o lacinho vai atrás do vestido. Eu vou colocar a foto aqui de como ele fica no corpo, com um cintinho e tudo. Ele é perfeito, gente. Ele é magnífico. Eu sou apaixonada com esse vestido. Ele com certeza é um amor pra mim. Só que eu cometi um erro quando eu comprei
comprei ele. Eu comprei ele maior do que eu. Porque eu tenho uma mania, eu uso P. Só que eu acho que eu uso M. Só que a minha parte de cima é P. Mesmo que o meu quadril seja mais largo por um M, essa parte minha aqui é P. E aí eu acabei comprando ele M, e ele ficou maior, ele ficou mais largo e tava me incomodando muito. Aí a minha sogra, como ela é costureira, né, gente, graças a Deus, ela desfez a costura dele pra mim e refez, e nem dá pra perceber. Ela ajustou ele todinho, ele ficou todo ajustadinho no meu corpo. Mas esse vestido é um vestido que eu tenho certeza que eu vou ter que ajustar ele de novo, porque quando eu emagrecer, eu acho que ele não vai caber em mim, porque ele tem essa sensação de mais larguinho, ainda mais que ele é ombro a ombro, sabe? E você tem que tomar cuidado com essa costura aqui, ó, porque no final do meu casamento, a costura dele desceu. Eu tava conversando com a minha amiga, eu tô sentindo a costura descendo. Eu falei com ela, fecha ele pra mim. Ele já tava mais ou menos isso aqui aberto. Aí ela foi e fechou ele pra mim. Aí vocês têm que tomar cuidado. Se vocês conseguirem pedir pra colocar um ganchinho aqui, ó, coloquem pra poder dar aquela evitada de o zíper abrir. Mas ele é muito lindo e ele é muito confortável, tá? Ele não fica desconfortável, não. Gente, agora eu vou relatar pra vocês um pouco de como foi o meu dia. Eu queria dizer pra vocês que tá noiva, que tá se preparando pra um casamento, não se culpem tanto. Eu sei que é difícil, eu sei que é impossível, mas tentem se tranquilizar, porque no dia do meu casamento, as minhas emoções e as nossas, as de todas nós, elas ficam oscilando, a gente fica nervosa, a gente fica ansiosa, a gente tá entrando para um mundo completamente novo. Você tá acostumado a viver na casa dos seus pais, a morar com seus pais, aos seus pais pagarem as contas, mesmo que você ajude, a preocupação e a responsabilidade maior está nas costas deles. E você tá saindo disso, dessa segurança, para você ir para algo completamente novo, para você estar com seu marido, para você ser a principal das contas, para você ser uma dona de casa, ter responsabilidades maiores do que você tinha. Então acaba que assim, as nossas emoções, elas já ficam totalmente à flor da pele no dia do nosso casamento. E aí acaba que a gente quer se envolver com tudo, a gente quer resolver tudo, a gente quer fazer tudo por conta própria, só que tem momentos que não dá. No dia do meu casamento, gente, eu casei no civil no mesmo dia que eu casei à noite. Então, a gente saiu do meu casamento no civil para ir pro salão, para organizar o salão. E o meu pai e o meu esposo, né, meu noivo, meu esposo já, que a gente já tinha casado, a gente tinha acabado de sair do casamento civil. E o meu pai e o meu marido foi pra rua para poder resolver algumas coisas na rua. Eles demoraram muito, a gente ficou resolvendo no salão, acabamos de resolver as coisas no salão, a gente ficou de bracinho cruzado, tipo assim, não tem nada pra fazer e a gente não consegue ir embora porque a gente não tem carro, o lugar é longe e a gente tem que ficar aqui no salão para poder abrir a porta quando eles chegarem. E nisso, aquilo me criando uma ansiedade, porque eu tinha 3 horas que ir pro salão, me arrumar o meu cabelo e fazer a minha maquiagem. Eu tinha que estar, né, no salão 3 horas da tarde, no caso. E eu tinha que sair pra me arrumar e ao mesmo tempo eu não queria. Eu tava pensando em cancelar com a minha maquiadora e com a minha cabeleireira, porque eu queria ficar ali ajudando. Eu via o clima tenso, eu via que minha mãe tava sobrecarregada, eu via que meu pai tava sobrecarregado, via que meu marido tava sobrecarregado, que tinha muita coisa pra fazer e eu sentia assim, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar, uma pessoa a menos não, só vai atrapalhar. A Heloísa, minha irmã, todo tempo ela ficava assim, miga, não se preocupa, vai pro seu negócio, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, não fica preocupada, não fica aperreada, vai se arrumar, esquece isso aqui, porque senão você vai ficar vivendo isso aqui e você precisa tirar um tempo pra você. Aí minha mãe, oxe, você é besta, Clara, você vai se maquiar e vai fazer sua arrumação assim. Vai e deixa que a gente resolve tudo aqui. E eu fui. Gente, mas quem disse que eu fui tranquila? Eu fui com uma culpa e eu conversava com a minha cabeleireira, com a Érica e com a Rafa, minha maquiadora. Eu falava, gente, eu tô me sentindo tão culpada porque eu saí de lá, tinha tanta coisa pra fazer e eu poderia estar lá ajudando. E elas falaram, não, olha, você precisa tirar o seu tempo pra você, para de se sentir culpada por isso, porque eles vão resolver, eles vão conseguir fazer tudo, eles vão fazer tudo do jeito que você quer. Então, não se preocupe tanto. Isso, assim, vai acalmando e não acalmando ao mesmo tempo. Mas, gente, vai trabalhando isso no coração de vocês desde já, para vocês não se sentirem culpadas, que vocês já fizeram o que vocês poderiam ter feito, até porque a responsabilidade maior de resolver tudo do casamento já recai por cima da noiva.
A gente já sai olhando contratações, tudo que você quer olhar, se você quer do seu jeito. Somos nós que olhamos tudo, praticamente. Então, nós olhamos, nós contratamos, nós decidimos, nós fazemos, nós trabalhamos. O tempo todo nós nos envolvemos com tudo. Então, não se sinta culpada se no final você vai tirar um momento para você merece esse momento. Então, é tranquilo. Eu sei que a gente acaba se culpando da mesma forma, mas é um dia maravilhoso. No momento que eu cheguei no salão de festa, gente, eu me senti muito feliz. Eu nunca tive uma festa, nunca tive, assim, uma coisa que eu sentisse essa sensação. Porque eu já tive festas, eu já tive eventos, eu já estive em eventos que eu era o centro das atenções, mas não que nem no dia do meu casamento. No dia do meu casamento foi, assim, especial, foi diferente. E se tivesse um dia que eu gostaria de reviver, seria esse. Porque, assim, a sensação, gente, é maravilhosa. E em vários momentos, eu pensei em abrir mão, tá? Eu falava, não, tá tendo muito gasto. Eu prefiro me preocupar com o meu enxoval, com a minha casa, vou casar só no civil. E os meus pais e a minha sogra não nos deixaram desistir. E falaram, não, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. E que bom que eles não nos deixaram desistir, porque realmente a gente deu um jeito, deu certo e foi magnífico o dia. Então, o conselho que eu dou pra todo mundo, casem. É muito bom, gente. Vocês vão ser o centro das atenções, é magnífico. E esse foi o vídeo de hoje, gente, o relato do dia do meu casamento. Eu mais dei dicas, né, do que eu fiz, falei o que eu fiz, dicas de os contratos que eu fiz, lugares que eu contratei, mas ao mesmo tempo eu fiz ali um relatozinho no final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito, eu amo gravar vídeo pra vocês já sabem disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, me segue no canal, se você não é inscrito, pode se inscrever, tá? Ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo e deixa aqui o seu comentário com alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, quer saber, algum link de alguma coisa, você pode me perguntar que eu vou colocar o link para você, entro em contato com você, mando contato para você, o que você quiser saber, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder vocês. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!